Voltamos! Mais um episódio de Motores do Brasil. Aquele encontro que você sabe que você não pode perder e que a gente vem aqui para falar de retífica de motor, de tecnologia de passado, presente, de futuro e de tudo que está acontecendo agora. E a gente, você sabe já, né? Você já ouviu os outros episódios, a gente sempre traz gente assim de primeiro nível para contar para vocês o que está acontecendo. E hoje, lógico que não está diferente. Bom, como sempre, é o parceirão nessa mesa aqui, José Arnaldo Laguna, o presidente do Conari. Tudo bom, presidente? Tudo bem, Carla? Eu tô joia, Ótimo. Feliz, mais um monte de coisa acontecendo. Bacana. E olha quem tá aqui com a gente, Daniel Rezende. Daniel Rezende tem uma peculiaridade. Ele é dono de retífica da Rezende Diesel, de Patos de Minas e, como ele mesmo diz, da terra do milho. E ele também é advogado da Daniel Rezende Advogados. Juntou duas forças da natureza, Daniel. Ser um retificador e ser um advogado, e colocou essas duas forças a serviço do Conari. É isso? Exatamente. O advogado, ele é um resolutor de problemas, assim como um retificador é também um resolutor de problemas. Juntou as duas coisas. Verdade, é isso mesmo, né? Santa especialização esse homem conseguiu, né? Que bom. E vamos falar das coisas que estão acontecendo no jurídico do Conari? Eu acho que antes disso precisamos registrar que ele é o nosso responsável pelo departamento jurídico do Conari. Ele responde pelo jurídico Além do de ser Conari. um diretor-secretário também, né? Então, é muito importante porque ele vai falar aqui com todo o conhecimento sobre as experiências do segmento de retífica de motores na área jurídica. Muito legal. Daniel, o que você anda aprontando no jurídico do Conari? Olha, além de ser uma alegria, é uma responsabilidade ocupar aí o cargo de diretor, né, do departamento jurídico do Conari, na qualidade também de segundo secretário eleito, mas uma confiança, principalmente do presidente Laguna, de conferir a possibilidade de advogar para esse valoroso Conselho Nacional de Retíficas de Motores. Para mim é uma satisfação, é uma alegria, porque eu consigo trazer um pouco da minha experiência, não só como retificador, mas também como advogado, mesmo porque a minha atribuição dentro da empresa que sou sócio, dentro da retífica que sou sócio, é cuidar também do seu departamento jurídico. Então, já há 16 anos eu atuo nessa função na minha empresa e já me deparei com situações diversas. E quando conversei com o presidente Laguna, com os demais colegas diretores, disse da possibilidade de trazer um pouco dessa experiência para também os colegas retificadores Brasil afora. E o que a gente desenvolve? Desenvolve principalmente alternativas preventivas de solução de conflitos. O nosso objetivo é fazer com que o nosso cliente, aquele que vem trazer o motor para ser retificado, não saia de lá pensando num processo judicial. Então a nossa estratégia primeira é preventiva, né? E desenvolvemos algumas ações nesse sentido e divulgamos isso Brasil afora através do Conselho Nacional de Retíficas de Motores. É comum isso? Precisar acionar o jurídico? Olha, sabe o que é? Porque é o seguinte, o nosso cliente, ele traz um motor usado, estragado. Muitas vezes ele não quer gastar, né? E quer que saia como novo. Então, vai gerar conflito. O retificador brasileiro precisa de ter a responsabilidade de seguir a normativa e as orientações do Conselho Nacional, para que esse cliente, quando venha com aquele motor danificado, se ele segue toda a orientação que as normativas, né, da ABNT e também do Conari, para que aquele motor seja melhor retificado, o conflito já tem grandes chances de ser resolvido.
Agora, o departamento jurídico é acionado não só também em razão da relação cliente-retífica, é também acionado em razão do departamento pessoal. A gente tem aqueles que vão até as nossas empresas, fazem o motor e geralmente não pagam à vista, né? O motor, na grande maioria das vezes, é vendido de forma parcelada. Então, nós buscamos alternativas de evitar a inadimplência também, que é um outro problema do retificador. E o Conaren tem trazido diversas alternativas para ajudar também o retificador a minimizar a sua carteira de inadimplências. E o departamento jurídico também atua nesse sentido. Ajuda nisso também. Que sorte das retíficas associadas, não ter aí uma estrutura que pense, que ajude, porque eu quero acreditar, me corrijam se eu estiver errado, que as retíficas, dependendo do tamanho que tem, elas não têm uma estrutura jurídica, né? Não vão ter, né? Elas vão ter que contratar um terceiro e tal. Mas com essa estrutura acontecendo, passa no telefone, é isso? Exatamente. E pega uma consulta. E uma coisa importante, você ter um consultor jurídico que também milita no ramo, ele traz a parte jurídica com experiência prática. É diferente você consultar um advogado que não conheça a peculiaridade do ramo de retífica. Sem dúvida. É bem diferente o resultado que você consegue com uma consultoria dessa especializada, com outro profissional que juridicamente ele pode ser muito bom, mas ele não entende os problemas que estão inerentes ao setor. E é muita minúcia no motor, né? Tem na operação inteira, né? Sem dúvida. Interessante isso que o presidente comenta e, na verdade, é um benefício que o retificador associado, credenciado ao Conselho Nacional de Retíficas tem com essa assessoria. Como muito bem disse o presidente Laguna, o Conaren ele fornece ao retificador associado a possibilidade de ter uma consulta preventiva, uma consulta prévia sobre a demanda, o conflito que ele está enfrentando, seja ele na esfera trabalhista, seja ele na esfera civil, né? O objetivo dessa consultoria, e eu fui contratado também pelo Conaren para poder prestar esse serviço ao retificador brasileiro, então eu estou sempre à disposição do retificador, todos eles têm o meu WhatsApp, então quando surge alguma demanda, e eu recebo demandas Brasil afora, dos colegas retificadores, que às vezes têm dúvidas jurídicas e obviamente eu respondo a essas dúvidas jurídicas e consequentemente, caso eles entendam que deve ser dado prosseguimento ou queiram que eu acompanhe um determinado processo judicial, aí eles fazem uma contratação comigo à parte. Mas o presente que o Conaren dá, o benefício que o Conaren dá, né, na consultoria e na assessoria jurídica é esse, é de poder consultar um advogado que também é retificador. Perfeito, né? Isso é um bônus, né? Sem dúvida. É um bônus, é um plus, vem junto, incrível isso. E aí, como que o retificador está dentro da taxa da associação? Todos os tipos de associativismo contam com esse benefício? Todos eles podem fazer essa consulta. Inclusive o técnico? O técnico está focado só na informação técnica. De dados, né? Isso, ele está restrito a isso porque o associado pleno, sim. Né? O pleno e o credenciado, que é o top, esses têm esse tipo de assessoria. Né? É claro que a gente também não vai negar uma informação básica que ele tenha. Mas se ele precisar de alguma coisa um pouco mais complexa, ele tem que estar dentro da categoria plena. Muito legal. Dá até vontade de montar uma retífica. Olha, e se montar, você vai ter um advogado já à sua disposição. É muita assessoria. Interessante também, presidente, mencionar, né, que nós temos convênio com uma Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, onde essa consulta prévia pode ser feita ao departamento jurídico e muitas vezes a instrução é de que aquela demanda em específico não seja levada ao Poder Judiciário para resolução do conflito, mas sim a essa Câmara, que é vinculada ao Conaren e que concede um benefício de 20% de desconto nas suas custas. Ou seja, o associado e o credenciado Conaren têm a possibilidade de resolver o seu conflito,
de uma maneira menos onerosa, porque tem 20% de desconto, mais rápida do que o Poder Judiciário, que demora anos para poder dar uma resposta para o seu jurisdicionado, e ao passo que, além disso, conserva ainda o cliente da retífica, porque muitas vezes esse conflito ele é resolvido através da mediação ou da conciliação, que tem como objetivo a preservação dos relacionamentos. Muito. Que perfeito, hein, Laguna? Muito prático. Isso é muito prático. Muito prático, objetivo, né? Rápido e confiável. Isso é que é muito importante. Porque a gente sabe que a experiência está levando para o caminho mais certo. Esse litígio vai ser resolvido com rapidez, de uma forma boa para o cliente, boa para o retificador, tá? Do que estando na mão de um outro que a gente não sabe que linha que ele vai adotar. E a sentença, né, presidente, quando o conflito é levado para uma resolução, para uma decisão judicial, ela nunca vai agradar as duas partes. Sim. A sentença ou ela desagrada as duas partes ou ela agrada uma só, que é aquela que vence a demanda. Já na conciliação e na mediação não é assim. O objetivo diminui o risco. Diminui o risco e você consegue pacificar a relação. Né? E pacificando a relação, existe aquele abrir mão de um lado e o outro abre mão de outro e, consequentemente, pode ser que aquele cliente até volte a retificar motor na retífica que fez ou que passou pelo procedimento de mediação. Porque se sente assistido, quer dizer, percebe assistência, né? Percebe amparo, né? Legal, técnico e tudo mais. E aquele compromisso de servir bem. No momento que você mostra para ele o que é a lei, mostra o que aconteceu, qual o direito dele, qual o direito do retificador, no final ele vai entender que aquilo ali todo tem um processo ético, um processo sério, honesto, né? Então a tendência de você chegar a um resultado bom para ambos, né, eu acho que é muito grande. Sem dúvida, e vale ressaltar que o mediador, né, o conciliador, que são designados para atuar nessas sessões de mediação, ele tem um compromisso com a imparcialidade. Não é porque essa Câmara de Mediação ela tem um convênio com o CONAREM que ela é parcial, que ela é tendenciosa a determinado lado. Não é assim que funciona, né? O mediador, o conciliador, ele tem um compromisso com a imparcialidade. Ele é neutro, ele está ali para facilitar, para aproximar o diálogo, claro que com técnicas muitíssimo avançadas. Os mediadores são treinados com o método de Harvard, da escola de negociação deles, e então tem o objetivo realmente de fazer com que as partes saiam pacificadas e não mais agredidas, né? Porque se já foi para aí, né? já chegou nesse ponto, né? E temos uma novidade, não é isso? Verdade. Tem uma novidade muito legal, não é? Muito legal. Eu acho que a gente tem que contar em detalhes. Eu queria só dizer uma coisa antes de falar da tal da novidade aqui, que é o seguinte: a gente põe nessa mesa, Daniel, tanta coisa bacana que o CONAREM faz, mas tanta, eu nunca vi, é um absurdo, assim, o volume de entregas que o CONAREM tem para o associado, que eu não entendo ter retífica que não é associada ainda. Não dá para entender, né? Não dá. E aí, nessa hora, como advogado, então, do Conselho Nacional, eu preciso de aproveitar esse espaço aqui para convidar, para chamar o colega retificador que ainda não veio para essa que é a mais valiosa instituição de reparação de motores do mundo, não é do Brasil. Não existe no mundo algo ou alguma instituição que faça o que o CONAREM faz. O presidente Laguna é um inovador, é um incentivador e, muito além disso, é o protetor do retificador brasileiro. Então, precisa realmente ter esse despertar de consciência do retificador para que ele venha fazer parte, para que ele integre esse time e, sem dúvida nenhuma, sairá ganhando. Não tenho a menor dúvida. Como é que faz, Laguna, para se associar? É muito simples. Então, como que é? www.conarem.com.br. Simplesmente preencher um pequeno questionário, que é um cadastro da sua empresa, e imediatamente você está associado. E tem mais, você não precisa pagar o primeiro mês. Você pode testar, experimentar tudo que o CONAREM tem à sua disposição e se você gostar, você está afiliado. Se você achar que
o CONAREM ainda não chegou no ponto que você queria, você pode pedir a sua baixa sem pagar nada. Ai, não dá para perder isso, né? Não dá. Enfim, mas tá dando um recado pro pessoal, né? Com certeza. Vamos falar, Daniel, da novidade? Vamos lá, falar da novidade? Conta, Muito Daniel, bom. em primeiríssima mão, o que você trouxe aqui? Puxa, é uma alegria, viu, presidente? Poder noticiar isso em primeira mão. Em nível nacional. Em nível nacional é realmente, para mim, motivo de muita alegria e também de agradecer a confiança, mais uma vez, né, do presidente Laguna, de toda a diretoria do CONAREM, de ter confiado a mim a redação de um documento valiosíssimo, que é o Manual do Colaborador. O CONAREM vai presentear o retificador associado, credenciado, com esse instrumento que vem facilitar e garantir que o relacionamento na sua empresa seja um relacionamento embasado na legislação e principalmente dentro de regras de governança, que faz com que o retificador brasileiro saia na frente em diversos aspectos. A sigla é ESG, Environment, Social e Governance, traz o retificador para aquilo que é a pauta do momento. Sim. Mas não aquela pauta politizada, ideologizada, que a primeiro momento foi tratada dentro do ESG, ou ESG, né? Essa já é a versão 2.0, dizendo assim, dessa pauta inovadora, que é realmente colocar o retificador nesse mundo globalizado em que vivemos, diante do seu fornecedor, que muitas vezes vende para o mundo todo, e vai olhar para a retífica, que já aplica essas normas de governança, de compliance, de transparência, né, de equilíbrio entre as relações, de uma forma diferente e, consequentemente, vai querer negociar com esse retificador, vai fazer com que ele não tenha nenhum problema em buscar recursos, por exemplo, com instituições financeiras ou com entidades que venham a financiar determinadas operações do retificador, porque ele está observando essa pauta, que é a pauta que vem cuidar realmente do equilíbrio entre as relações. Essa é a que a gente defende, né? A pauta do equilíbrio é aquela que o trabalhador, o colaborador da retífica de motores, ele é valorizado realmente por quem gere a retífica de motores. E claro, ele também, e é por isso que eu digo que essa pauta é ESG 2.0, né? Porque ele também pode cobrar daquele colaborador que é um mau colaborador, que não segue aquilo que o retificador entende que deve ser seguido. O manual está para estabelecer regras e critérios nessas relações todas, né? E é exatamente isso que o CONAREM vem presentear, né? Todo retificador, toda retífica credenciada, associada a esse conselho maravilhoso. Uau. Me fala uma coisa, quando eu trabalhava na indústria, o manual era um troço, assim, era uma tipo lista telefônica. Isso é uma lista telefônica? Não. Você não fez uma lista telefônica? Não é uma lista telefônica. O manual, ele é um manual de apontar norte, porque nós temos especificidades dentro do segmento. Não seria possível, né? E isso foi pauta, inclusive, de discussões durante as assembleias do CONAREM prévias, tanto as presenciais quanto as virtuais. Nós conversamos muito sobre esse documento, sobre a redação dele. Recebemos contribuição de diversos retificadores no Brasil que nos incentivaram a realmente buscar a melhor redação, porque disponibilizaram seus estudos, aquilo que já haviam praticando nas suas empresas de forma interna, nos enviaram esse material. E o que a gente percebeu é que cada região, né, existem especificidades diversas. E também nós temos aplicações legais que precisam de entender realmente como o retificador faz isso. Eu vou te dar um exemplo para ficar claro. Nós temos publicado no ano de 2018 a Lei 13.706, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD. A LGPD.
e que inclusive o departamento jurídico tratou isso também em diversos encontros, o presidente Laguna sempre atento a toda a movimentação legislativa, sempre incentivou que a gente ficasse atento a isso, né? E a gente conversou muito também com o retificador brasileiro sobre esse tema, mas nós trouxemos a LGPD para dentro do Manual do Colaborador, mas de forma geral. Por que de forma geral? Porque lá na minha empresa, na Resende Diesel, nós temos o hábito, na hora de fazer o cadastro de um cliente, utilizar alguns bancos de dados, Serasa, SCPC. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é muito específica nesse sentido. Quando eu vou dar autorização, enquanto cliente, para que os meus dados sejam analisados, eu preciso autorizar, inclusive, a qual cadastro você vai pesquisar. E pode ser que a Resende Diesel faça a pesquisa nesses bancos de dados. Mas pode ser que uma retífica lá no sul do país não pesquise, por exemplo, os dados do SCPC. Ela só pesquise o Serasa. Então existe essa especificidade que no manual do colaborador, nessa regra geral, ela foi tratada realmente como o próprio nome diz, de forma geral, sem especificidades. Por isso ela não é uma lista telefônica, ela é um apontamento de diretrizes, de nortes, onde o retificador possa se sentir seguro para navegar aí nesses temas que são importantes para o seu segmento. Legal. O que o Manual do Colaborador traz, assim? Quais são os capítulos? Quantas páginas são? Salvo engano, são 12 páginas. Tá. De forma muito sucinta, né? Eu inclusive trouxe aqui o sumário, né? Para poder comentar com você. Olha, nós temos 11 tópicos. Legal. Só 11 tópicos. O primeiro deles é dizendo o que é o Manual do Colaborador. Isso que nós estamos conversando aqui, nós estamos explicando para o retificador entender, né? Depois ele trata da relação com os clientes, os colaboradores e os empregadores. Como é que eu devo receber o meu cliente? Como é que, por exemplo, eu vou tratar de férias com o meu colaborador? Né? Está aqui bem discriminado. Depois ele traz sobre concorrência leal e prevenção da corrupção. Ou seja, eu preciso explicar para o meu colaborador que não dá para poder ter concorrência desleal dentro da minha empresa. O retificador brasileiro desenvolveu técnicas específicas e isso não pode ir para o mercado sem a devida remuneração. A empresa gastou para fazer isso. Então, com base, inclusive, no que a legislação estabelece, nós colocamos aqui esse tópico de concorrência leal e, consequentemente, prevenção de corrupção. Depois, conflitos de interesse, proteção de dados, que é isso que nós já conversamos sobre a LGPD, um tópico importantíssimo sobre saúde e segurança ocupacional. Nessa área, né? Que vem tratar dos equipamentos de proteção individual, a retífica, né, tem um ambiente insalubre, então a gente precisa de neutralizar a insalubridade, incentivar o colaborador a utilizar esses equipamentos de proteção para que ele cuide da sua saúde e, consequentemente, a empresa também não tenha nenhum prejuízo em relação a isso, né? Depois a gente traz, e aí dentro dessa pauta ESG, né, 2.0, a proteção ambiental e o uso eficaz de energia. Nós precisamos de cuidar do meio ambiente. Tem que ter essa preocupação, inclusive do nosso colaborador. Ele precisa de entender que não dá para sair do seu ambiente de trabalho. Muitas vezes ele está lá na montagem ou na usinagem, deixou uma máquina ligada, ou então ele deixou a luz acesa, né? É importante ele cuidar disso. E depois tirar aquela caricatura, né, de retífica é um lugar sujo, de graxa. Não, muito pelo contrário, o presidente já nos levou em empresas onde os macacões, né, são brancos. A retífica tem um piso brilhante, né, e é o que a gente busca, realmente um ambiente bem agradável, né, tanto para o trabalhador, para aquele que está ali passando o dia todo, também para o nosso cliente, né. Depois, o relacionamento, né? A relação com o patrimônio da empresa, do uso do uniforme até uma máquina de retificadora, né, de virabrequim, né? Tem ali máquina
de $100 mil, né? Nós temos hoje máquinas avançadíssimas que o retificador está fazendo um investimento e buscando a melhor precisão naquela usinagem ali para o motor do seu cliente, e é importante que o nosso colaborador ele entenda isso e, consequentemente, nos ajude a preservar. Depois, proteção de ativos corporativos, né? O que se trata isso, né? Olha, a gente sabe o que é o fundo de comércio. Uma empresa que é credenciada CONARE, uma empresa que é auditada anualmente pelo Conselho Nacional, é uma empresa que cuida da sua marca. Isso tem um valor. E é importante que o colaborador entenda isso e, consequentemente, trate a empresa lá fora, seja nos seus relacionamentos externos da empresa, seja quando ele estiver lá representando a empresa fora, né? E essa auditoria não é uma auditoria técnica, ela percorre outros aspectos da empresa. Legal. Sem dúvida. Depois, é importante no manual, né? Até porque, por ser um manual, ele tem um caráter pedagógico. E esse caráter pedagógico implica em saber, em trazer para o colaborador aonde ele pode tirar dúvida. Quem é a pessoa de referência? Quem é na retífica a pessoa que vai ser o responsável para fazer com que esse manual seja efetivado ali dentro? Então, é importante no manual, porque o colaborador também terá acesso a esse documento, e é importante que a hora que ele leia esse documento, ele saiba, olha, eu sei quem eu vou procurar aqui dentro quando surgir, por exemplo, uma necessidade de uso de EPI ou de substituição de EPI, ou até mesmo para tratar de um assunto das férias dele, né? Quem é o departamento pessoal? Quem é o responsável aqui para cuidar desse assunto, né? Então, eu quero acreditar que quando a retífica é um pouco menor, que elas não são menores, né? Vamos organizar aqui que as retíficas são sempre, as retíficas associadas ao CONARE, elas são retíficas grandes, mas isso é maravilhoso para quem tem uma retífica um pouco menor e que não conta com todas essas... Sem dúvida. Isso dentro de casa, né, Laguna? Esse manual, ele é para o micro, pequeno, médio e grande empresário. Ele serve, ele se encaixa, por isso que ele é um manual orientador, né? Ele não é uma enciclopédia, ele é um manual que vem trazer diretrizes e vai caber tanto para micro, pequena, média ou grande empresa, né? Uma pergunta. Eu queria fazer uma colocação que eu acho que seria interessante. Muitas empresas deixam de dar um treinamento porque ele treina o funcionário e o funcionário é convidado para trabalhar em outra empresa, né? Esse manual, ele traz essa orientação. Olha, eu vou lhe dar um curso, eu vou fazer um investimento em você. Em contrapartida, você vai assumir um compromisso comigo, que você vai ficar trabalhando comigo X período. Tempo. Entendeu? Então, a experiência do grupo, né, mais a legislação, mais o conhecimento jurídico do Dr. Daniel, trouxe uma forma de você estabelecer um bom relacionamento entre as partes, começo e meio. De maneira que os acordos se cumpram. Exatamente. Sem problemas, sem arestas a você cortar lá na frente, porque cada um sabe o seu papel, aonde começa, onde termina, onde ele tem dúvida, quem ele tem que procurar. Quanto tempo dura. Sabe? Exatamente. A gente consegue enquadrar o indivíduo dentro dos princípios básicos da empresa. Muito, né? Legal isso. E ele também sabe até onde ele pode chegar, o que ele pode fazer ali dentro. Né? Tá? Uma curiosidade, o manual tem poder de lei? Boa pergunta. Olha, o manual ele só tem poder de lei, ou melhor, ele só vincula as partes quando ele é integrado ao contrato de trabalho do funcionário, do colaborador da empresa. É claro que esse manual ele foi desenvolvido com base no ordenamento jurídico pátrio, na legislação brasileira. Então, tudo que contém no manual está, obviamente, fundamentado na lei. Agora, para que ele, de fato, vincule as partes nas exatas cláusulas que contém esse documento, é necessário que ele seja, então, vinculado ao contrato de trabalho, como um anexo, vamos dizer assim. Nós temos aqui, dentro do manual, um tópico, como a gente já mencionou, sobre saúde e segurança ocupacional. Parte da saúde e segurança ocupacional diz respeito ao manuseio, ao uso e entrega dos equipamentos de proteção individual, dos EPIs,
que são feitos através de um anexo também ao contrato de trabalho. Então, a orientação do Departamento Jurídico do CONARE é que vincule esse manual ao contrato de trabalho, consequentemente, para isso vai ser necessária assinatura, né, no ato do contrato ou através de um aditivo para aquele funcionário que já é colaborador da retífica, não é um funcionário novo, né? Agora, caso o retificador não faça esse anexo, né, ao contrato de trabalho, ele pode ficar tranquilo também, porque o manual ele foi feito de acordo com a legislação. Então, não tem nada que contenha no manual que venha trazer algum transtorno jurídico para ele ou até mesmo porque para o funcionário. Está usando um manual, uma regra. Isso. Exatamente. É uma regra. É saber aonde ir, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa falando de compliance e me veio agora na cabeça que ele dizia assim, várias crianças brincando no parquinho, num gira-gira, a toda velocidade. O que é o compliance, né? É alguém que chega ali e fala, olha, vamos reduzir essa velocidade, vocês não vão morrer? Então, assim, meio manual é isso, né? Até aqui é legal, estabelece os limites da legalidade propriamente dita, do melhor jeito de cuidar da operação em vários aspectos. Se passar daqui para lá, tem risco. É isso? É por isso, cara, que a gente tem que ter um cuidado para que essa pauta não seja uma pauta ideológica. Tá. Porque a partir do momento que a gente começa a estabelecer regras, pode parecer que você está querendo um controle. Quando, na verdade, o que você está querendo é realmente uma relação entre fornecedor, entre retífica e entre cliente da retífica de forma pacificada. Esse é o objetivo. Nós não temos interesse com esse manual de chegar no parquinho de diversões e impor, olha, a velocidade aqui para frente é tal. Não é esse o objetivo, mas é realmente de trazer segurança para aqueles que estão utilizando do serviço de retífica de motor, parafraseando aí com o parquinho, né? Que estão utilizando ali do serviço, para que possa sair de lá com o motor bem retificado, com segurança para poder utilizar aquele equipamento que foi retificado e o retificador brasileiro fazendo o seu trabalho, contribuindo com toda a pauta necessária de preservação do meio ambiente, de cuidar do seu colaborador, de seguir as normas do ordenamento jurídico e, principalmente, fazendo com que isso seja feito através de uma governança corporativa e não de imposições ideológicas. Esse é o nosso objetivo. Perfeito. E aí, me conta, como é que faz para ter acesso ao manual? É só estar associado ao CONARE. E aí, esse que está associado tem um caminho? Qual que é o caminho para chegar? Nós vamos colocar no site. Vai ficar no site. Vai ficar liberado para o associado. É um link, faz um download. Exato. Ele é digital. E tem o material lá. Porque ele é orientativo, né? Ele vai criar o manual dele, baseado nessa orientação do departamento jurídico, e vai personalizar com as características da empresa dele. E se ele quiser, anexa ao contrato firmado com fornecedor, pode? Olha, esse manual é especificamente para o colaborador. Só para o colaborador. A provocação que a gente começa a fazer nas assembleias do Conselho Nacional é exatamente fazer com que esse seja o primeiro passo para que a gente possa trazer diversos procedimentos da governança boa corporativa para dentro da instituição em benefício do associado. Então, começamos com o manual do colaborador, consequentemente teremos regras próprias depois para fornecedores, e consequentemente para as entidades, todas aquelas que são reguladoras do segmento de reparação veicular, como a ABNT e até mesmo os nossos legisladores, né? Esse é o objetivo. Mais uma vez o CONARE, né? Sempre surpreendendo, né? Então já começou, já está pensando no outro. É incrível isso. Se você não se associou ao CONARE, eu não sei o que você está esperando aí. Se associe, o Arnaldo aqui já deixou a dica, é www.conare.com.br. Tem um link lá, Arnaldo?
Tem um link Associe-se, né? Tem um link Associe-se. Tem um link lá. É simples, é um cadastrinho básico. Clica lá, se associa, preenche o cadastro, pronto, está associado. E um mês ainda é free, né? Free. Você, se não quiser no final de um mês, como o Arnaldo disse aqui, se você achar que o Conari não te atende, você pode ir. Mas eu não vou acreditar que isso vai acontecer, não. É difícil. É difícil. Daniel e Laguna, a gente vai chegando ao fim. E toda vez que a gente chega no fim, a gente pede, deixa seu recado, deixa uma mensagem para quem está ouvindo a gente. E vamos lá, deixa seu recado. Olha, o meu recado vai primeiro para aquele que já está na frente, já é o retificador credenciado, é aquele que realmente está preocupado em fazer com que a sua retífica alcance voos mais altos. Meu recado primeiro vai para ele. Utilize o departamento jurídico do Conari. Nós estamos à inteira disposição do retificador brasileiro para sanar as suas dúvidas, para orientá-lo de forma preventiva nos melhores caminhos, dentro das melhores práticas e com base na experiência de 16 anos, militando na advocacia, mas também advogando ininterruptamente. E o meu segundo recado vai para aquele retificador que não é ainda associado ao Conari, né? Venha fazer parte conosco, utilize essa que é a maior instituição do mundo para reparação veicular. Não pode ficar de fora, realmente venha fazer parte conosco desse time. Laguna. Bom, em primeiro lugar eu preciso agradecer, né? Belíssimo trabalho no nosso departamento jurídico, capitaneado pelo Dr. Daniel Rezende. Agradecer a Insight, que colocou seu time nela para trabalhar na parte de diagramação, decoração desse manual. Está lindíssimo. Quando eu vi, eu fiquei encantado. Está uma belíssima peça. Né? E dizer ao retificador, né, que realmente o Conari tem muita coisa legal para você, sabe? Venha conhecer o Conari, participe, você tem benefícios não só na área jurídica, na área comercial, na formação de mão de obra técnica, comercial, gestão, suporte, sabe, informações técnicas. É o maior banco de dados da América Latina. São mais de 4.000 motores aqui no Brasil e mais de 10.000 motores no exterior. Então é muita coisa à sua disposição por uma mensalidade insignificante, pequena, tá? Vem até nós. E antes de terminar, Carla, eu preciso agradecer teu time, né? Sabe? Essa turma que está aqui apoiando a gente, essa turma que está gerando esse Motores do Brasil, né, com bastante inteligência, sabe? Para levar essa informação para todos, né? O bacana do Conari é isso, a gente não trabalha só para o associado, a gente trabalha para o setor como um todo, né? E inclusive para aquele amante do motor, né? Ele não é retificador, ele não é mecânico, mas ele gosta de motor, ele vai lá no YouTube, ele vai lá no Spotify, ele vai conseguir ter essas informações, né, que vão ajudar a ele conhecer um pouco mais sobre aquilo que nós fazemos no dia a dia. Então, muito obrigado a todos, parabéns para você e pelo seu time, parabéns, Dr. Daniel, pelo seu belíssimo trabalho. É um orgulho muito grande ter um time todo desse trabalhando para o nosso setor. Amém, né? Obrigada, né? A gente faz... A gente já está há muito tempo, né, no mercado, então é muito, muito tranquilo criar vínculos, criar afinidade com o Conari, com tanto de coisa que ele entrega, né? É incrível, eu acho que é um sonho, na verdade, né? Assim, e observar que existem negócios que estão super focados nas empresas, que tem uma entidade que está super focada nas empresas que representa e que está ali com um pacote de entregáveis que é incrível. Aliás, funcionando como um exemplo até, né? Sim. Acho que está na hora do Conari começar a dar consultoria. Começa a dar consultoria, né? Time que toca associação por aí, né? Acho que vale a pena conversar com vocês, que vocês estão muito ricos, extraordinários, vocês estão além do tempo, né? Então, aliás, vocês pensam além do tempo e fora da caixa. Então, isso é muito legal. Aí, como não fazer uma coisa, né, com muito amor para isso, né? Que é assim que a gente pensa também, né? Uma pena, a gente termina, mas a gente volta, porque a gente sempre fala que a gente volta. Daniel, acho que você tem que voltar,
porque hoje o assunto é manual do colaborador, mas eu tenho certeza que ele tem um monte de coisa para trazer, né, Laguna? Sempre tem. Eu acho que o tema jurídico é uma pauta para o empresário, que é uma pauta de carência, de insegurança. Ele não sabe para que lado vai, o que eu faço, com quem eu falo, com que advogado eu converso. É difícil, o advogado fala uma língua diferente, e aí você não fala essa língua diferente, ou melhor, você faz esse empresário entender, né? É um problema, eu gesticulo muito mesmo, é assim que funciona. Então, isso é muito legal. Então, você tem que voltar. Você tem que voltar com outros temas. Você quer ver um que eu acho que vale a pena a gente voltar? As questões que são trabalhistas. Eu acho que esse deve ser um tema complexo. Eu acho que em qualquer empresa o tema trabalhista é complexo. Acho que a gente pode voltar e você dá muitas orientações. E outros tantos, como esse que você falou de coleta seletiva. Isso é norma, isso é lei. Sabe, tem que contar isso para o mercado. Então, você não está convidado, você está obrigado a voltar. Olha, eu fico muito feliz com essa obrigação. Estou à inteira disposição. Uma alegria poder participar desse momento, desse programa extraordinário, né? Motores do Brasil, que eu acho que é mais aí uma parceria de sucesso do Conarem com uma empresa da envergadura da Insight, que vem trazer para esse segmento de retífica algo que eu também sinto e sentia falta. Hoje não sinto mais porque vocês já estão fazendo esse trabalho, que é a valorização do retificador brasileiro. É uma categoria, é uma classe trabalhadora de gente que esforça muito, que trabalha com seriedade e que realmente precisa de ser valorizado. Eu acho que essa campanha, essa atuação de vocês em parceria com o Conarem vem trazer esse ânimo, esse incentivo ao retificador brasileiro. E com base nisso eu também parabenizo, né, a Insight e agradeço muito, mais uma vez, ao Conarem, na pessoa do presidente Laguna, que é realmente esse grande gestor do segmento de retíficas de motores, e me coloco aí à inteira disposição de vocês para voltar quando for intimado. Intimado! Muito bem. Muito bom, muito intimado. Bom. E a gente vai, uma pena, a gente encerrando por aqui. A gente tem que parar, tem limite de tempo, enfim. Mas essa era uma conversa que podia durar muito tempo, outros temas, mas está prometido, né? Sim. Eles vão voltar. Então, hoje a gente encerra com uma tremenda gratidão, com um conteúdo incrível que teve aqui nessa mesa, mais um episódio de Motores do Brasil, com a promessa de que a gente volta, com novidades por aí, porque é assim que o Conarem se comporta, sempre com novidades. E a gente deixa um beijo, um abraço apertado e até a próxima. Até, um abraço.